falar hoje um pouco de psicanálise e regressão, segundo Freud, um olhar psicanalítico. No vasto universo da psicanálise, a regressão é um conceito fundamental não apenas pela sua relevância teórica, mas também pelas imigrações ou implicações práticas no trabalho clínico. A regressão, em termos simples, refere-se ao retorno a estados psíquicos ou comportamentos anteriores, geralmente como uma forma de lidar com conflitos ou tensões internas. Contudo, sua complexidade vai além de uma simples volta ao passado. Envolve dinâmicas intrapsíquicas e profundas, relacionadas às estruturas do aparelho psíquico, aos estádios do desenvolvimento psicossexual e às defesas que o ego mobiliza diante de situações de estresse. Esse texto tem como objetivo explorar o conceito de regressão na teoria freudiana, oferecendo uma análise detalhada que possa enriquecer o entendimento de estudantes e profissionais de psicanálise. Além disso, abordaremos sua aplicação prática no setting clínico, considerando tanto seus benefícios quanto os desafios que apresenta ao analista. O conceito de regressão, definição básica. O que Freud entendia por regressão? Freud descreveu a regressão como um movimento psíquico que leva o indivíduo a retornar a estados anteriores de desenvolvimento, tanto no nível mental quanto comportamental. Esse fenômeno pode ser observado em situações de grande angústia ou diante de dificuldades que o ego não consegue resolver de forma adaptativa. Em sua obra, Freud destacou que a regressão não é apenas uma falha do aparelho psíquico, mas muitas vezes uma estratégia defensiva. Ela pode ser entendida como uma tentativa de resgatar um estado psíquico mais seguro e familiar. Na prática, isso significa que o indivíduo pode buscar refúgio e padrões emocionais e comportamentais da infância, como escapar de um conflito atual. Contexto teórico, relação com o modelo estrutural. Dentro do modelo estrutural de mente e de ego e superego, a regressão desempenha um papel importante. O id, sendo a sede dos impulsos primitivos, tende a buscar gratificação imediata, enquanto o ego, mediador entre o id e a realidade externa, precisa lidar com as demandas do superego e do mundo. Quando o ego se encontra sobrecarregado, a regressão pode ocorrer como uma tentativa de aliviar a tensão. Por exemplo, uma pessoa que enfrenta críticas severas pode regredir ao estado infantil de buscar por aprovação, demonstrando comportamentos que refletem uma necessidade primária de aceitação. Esse retorno a estados primitivos evidencia o esforço do ego em encontrar um equilíbrio, ainda que temporário. Os tipos de regressão segundo Freud. Freud classificou a regressão em três tipos. Regressão tópica refere-se a um retorno a níveis mais primitivos de funcionamento psíquico dentro do aparelho mental. Por exemplo, o indivíduo pode abandonar o pensamento lógico do sistema consciente para operar no nível inconsciente. Regressão temporal implica um retorno a estágios anteriores do desenvolvimento psicossexual, como a fase oral, fase anal ou fálica. Isso é evidente quando o adulto apresenta comportamentos infantis, como a busca por conforto através da alimentação ou pelo controle excessivo. Regressão formal relaciona a forma como os conteúdos psíquicos são expressos. Um exemplo seria a substituição de narrativas elaboradas por manifestações simbólicas, simples, como as que aparecem em sonhos ou sintomas psicossomáticos. 3. Regressão e os mecanismos de defesa. A regressão como mecanismo de defesa, Freud observou que a regressão é um dos muitos mecanismos de defesa mobilizados pelo ego para lidar com as ameaças internas ou externas. Ao regredir, o indivíduo pode evitar confrontar diretamente com o conflito ao adotar uma postura mais passiva e infantilizada. Por exemplo, uma pessoa sob tensão e estresse pode começar a agir de maneira dependente em relação aos outros, mesmo sendo normalmente autossuficiente. Essa dependência temporária pode aliviar a ansiedade causada pela percepção de que precisa enfrentar desafios sem ajuda. Manifestações da regressão em diferentes contextos. Infância. A regressão é um fenômeno comum em crianças, especialmente em momentos de transição ou mudança, como o nascimento de um irmão mais novo. A criança pode voltar a hábitos abandonados, como chupar o dedo ou fazer xixi na cama. Traumas e situações traumáticas. A regressão pode atuar como uma forma de autopreservação, levando o indivíduo a se desconectar de eventos dolorosos e buscar refúgio em estados psíquicos mais seguros. Sonho. Freud descreveu os sonhos como uma forma de regressão tópica, em que o pensamento consciente cede o lugar ao funcionamento primitivo do inconsciente, permitindo que desejos reprimidos sejam expressos simbolicamente. A análise clínica no setting analítico, a regressão pode surgir como parte do processo de transferência, onde o paciente projeta na lista figuras parentais ou revive dinâmicas infantis. 4. Regressão na prática clínica. Identificando sinais de regressão. Na prática clínica, identificar a regressão requer sensibilidade por parte do analista. Alguns sinais comuns incluem comportamentos infantis ou dependentes, mudança de linguagem corporal, como postura escolhida ou gestos automáticos,
expressão de desejo ou medos aparentemente desconectados da realidade atual. Esses sinais podem indicar que o paciente está revisitando experiências passadas em resposta a estímulos presentes. A função terapêutica da regressão. Embora frequentemente vista como um retrocesso, a regressão pode ser produtiva no processo analítico. Ela permite que conteúdos reprimidos ou esquecidos venham à tona, possibilitando sua elaboração. O analista, ao colher essas manifestações, ajuda o paciente a compreender a origem dos conflitos que geram angústia. Por exemplo, o paciente que regride para um estado de grande dependência no contexto terapêutico pode estar revivendo sentimentos não resolvidos relacionados à relação com os pais. Nesse caso, a análise de regressão pode abrir espaço para ressignificar essas experiências. Limites e desafios. No entanto, a regressão também apresenta desafio. Um dos principais riscos de o paciente ficar preso em estado regressivo sem avançar no processo terapêutico. Cabe ao analista estabelecer limites claros, garantindo que a regressão seja utilizada como uma ferramenta de exploração e não como uma fuga permanente. Além disso, é essencial que o analista esteja atento às próprias reações contratransferenciais e pode ser despertadas pela regressão do paciente. Um analista despreparado pode reforçar comportamentos regressivos, comprometendo o progresso terapêutico. Então falei um pouco da regressão, né? Psicanálise e regressão.